aluno, bom dia. Sexto ano, desculpa. Sexto ano, vamos continuar trabalhando aí nossas unidades de medida, agora trabalhando com as medidas de superfície, tá bom? Então nós vamos aí trabalhar o conceito de superfície. Antes de trabalhar o conceito de superfície, veja essas imagens, ó. Temos essa imagem aqui e o seu formato. Temos essa outra imagem aqui e o seu formato, tá? Observe que essa imagem aqui nós temos, ó, duas portas, e aí nós temos uma escadaria subindo aqui, e aí nós temos coisas nas laterais aqui, ó, tanto na direita quanto na esquerda, tá? Então dá uma ideia de superfície, pessoal. Dá uma ideia de superfície mesmo, de algumas figuras, tá ok? Temos essa outra figura aqui, ó. Ó, essa outra figura aqui. A superfície, o que está aqui em cima, ó. Temos algo aqui. Ó, a superfície aqui, ó. Podemos enxergar superfície assim também, tá? Tudo isso daí para a gente conceituar superfície. Medir uma superfície significa atribuir a ela um número por meio de uma comparação com outra superfície, tomada como unidade de medida. Para isso, escolheremos essa unidade e determinamos o número de vezes que ela cabe na superfície considerada. Esse número correspondente da medida de superfície é chamada de área. Então, nós temos que relacionar a superfície à ideia de área, pessoal, tá? Vamos ver que dentro dessa superfície, como nesse desenho aqui, temos essa figura aqui, ó, cônica aqui dentro, tá? Então, ela vai ocupar essa área aqui dentro. Ó, nós temos aqui essa figura no formato de um retângulo, e aqui dentro nós temos outra figura dentro dela. Então, esse desenho que está aqui dentro vai ocupar esse espaço nessa superfície. Portanto, nós vamos precisar entender o que? O conceito de área, que é bem legal, tá? Quantas vezes uma medida pode ser considerada dentro de uma outra medida? Quando nós vemos isso, nós estamos trabalhando com a área. Por exemplo, essa figura aqui. Nós temos aí duas portas, tá? Temos uma escada e temos essa lateral aqui, ó. Tá? Então, nós observamos o quê? Que isso aqui dá uma ideia de profundidade, pessoal. A profundidade, veja que a matemática é uma coisa tão bonita que até mesmo uma obra de arte, que matemática, na verdade, ela é uma arte. Temos que entender matemática como uma arte, tá? Assim como o português é a nossa língua pátria, nossa língua materna e é bonita, a matemática também é uma língua universal, tá? Então nós temos aqui a ideia de superfície, temos a ideia de uma coisa que está dentro de outra coisa, e isso vai nos trazer a ideia de profundidade, é bem interessante. Já essas outras duas figuras aqui, ela retrata bem essas linhas laterais aqui, ó, tá vendo? Ela trata bem a ideia de profundidade aqui, ó. Ela trata bem essa ideia de altura, de largura e, por fim, se pudéssemos fazer, nós colocaríamos uma seta aqui, ó, tá vendo? Ou seja, da ideia de que aqui em cima, na parte de cima, olhando de cima da figura ou de lado, de frente, nós vamos observar o quê? Que aqui nós temos essa área aqui em cima, essa área quadriculada, tá bom? E isso vai dar a ideia o quê? Exatamente da área. Uma figura interessante, pessoal, trabalhar com medida de superfície, porque se você olhar essa figura de cima, nós vamos ver essa área aqui. Essa área aqui. Agora, se a gente olhar essa figura de cima, já muda, ó. Ela vai aparecer o quê? Vai aparecer o quê aqui? Um quadrado, um retângulo, já vai ter outra figura, já não vai ter a mesma visão que essa daqui. Então, tudo isso é medida de superfície, que é o que nós vamos trabalhar, tá bom?
É bem importante essa matéria, tá? Aqui na apostila, na próxima página também, ele coloca algumas figuras aí, antigas, tá? Alguns mosaicos antigos. E aí também tem essa ideia de profundidade, tem essa ideia de altura, tem essa ideia de cores, né? Dentro de uma determinada obra. Esses traços aqui vão dando toda essa ideia de superfície. Como contornar uma superfície. E isso é bem interessante. Daqui a pouco nós vamos trabalhar ou continuar aí trabalhando essas superfícies. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouquinho.